dele. Paulo Freire foi um grande educador, um filósofo. Ele recebeu alguns títulos, né, no trajeto dele aqui, na prática docente dele, conforme foi passando o tempo, ele recebeu alguns títulos de doutor, honoris causa. Ele é conhecido internacionalmente, tá? E ele nasceu em Recife, né? Recife, Pernambuco, conforme eu já havia dito, em 1921. Dando só uma introdução ao autor. E algumas obras que eu relacionei aqui para vocês, ele foi escritor de várias obras, vocês podem pesquisar sobre isso, mas três assim, que eu achei bastante interessante são essas que dá para vocês verem: Professora Cintia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar. É muito questionado, né, por que os alunos às vezes chamam a professora de tia, não é tia, professora. Pedagogia do Oprimido, e também a importância do ato de ler. Tá. A obra, ela é dividida em 3 capítulos. Eu fiquei de passar para vocês o capítulo 1 e o capítulo 2. E o capítulo 1, ele tem toda essa estrutura que dá para vocês darem uma olhada aí. Alberto, seu áudio está aberto? Tá, Acho que eu estou desculpa. ouvindo um barulhinho. Tá, brigadão. Ai, melhorou, Alberto, obrigada. Então, aí vocês podem ver, logo o título do capítulo, ele fala "Não há docência sem discência". E a partir do título já me chamou muita atenção, porque o professor ele jamais pode achar que a prática docente dele não está ligada àquele aluno, né, de sala de aula, como se ele fosse entrar num espaço escolar, numa sala de aula, e ser por si só o professor, eu vou aplicar minha aula e não estou nem aí para os alunos, o que eles acham, o que eles pensam, como é a vida deles. Não, passei num concurso, ou então adquiri uma vaga numa escola, vou ser professor e só isso. Ele existe por si só. Não, o professor não existe por si só. O professor depende do aluno para aplicar as suas aulas, e o aluno também interage com o professor. Há uma troca nessa relação, né? E aí ele vai, no capítulo 1, ele vai colocando, né, as práticas necessárias, né, os princípios necessários para o professor ensinar na docência. E ele coloca, assim, em primeiro lugar, eu não vou falar todos não, porque o tempo não dá, tem o segundo capítulo, mas eu vou pegar alguns pontos aqui, alguns elementos bastante interessantes. Começar do 1. Ele fala que para ensinar, né, para a prática docente, é necessário que haja uma rigorosidade metódica. O que seria uma rigorosidade metódica, Raquel? A rigorosidade metódica tem muito a ver com a organização do professor. O professor, ele precisa estar consciente de que ele vai entrar em sala de aula e aquele material que ele vai levar para aquele espaço precisa estar organizado, né? Mas aí como organizar esse material? Aí já entra um outro tópico, vem a pesquisa, né? Para ser docente é necessário que o professor ele pesquise. Isso a gente está até fazendo, né? No nosso mestrado, né, aprendendo a pesquisar, apesar que na graduação a gente também aprende, mas se aprofundando nesse conhecimento de como pesquisar, porque a importância da pesquisa ela é fundamental no, no fazer do professor, na prática do professor. E aí, quando a gente pensa também em pesquisa, a gente pensa, né, na graduação. Vamos lá, graduação. Aí você tem os professores, eles precisam pesquisar, e por mais que a gente saiba que o professor precisa ser um pesquisador, mas como está sendo o investimento para que esses professores possam ser bons pesquisadores, né? Qual está sendo o investimento para que o professor da escola municipal, estado, federal, qual está sendo o investimento para que esse professor seja um bom pesquisador? Porque tudo bem, você pesquisa na internet,
tá, o material vai na biblioteca, mas a pesquisa, às vezes, vai além disso, né? Além do material que você possa buscar na biblioteca, você precisa ir para o campo. E você precisa pegar elementos lá no campo que possa agregar sua pesquisa e possa ajudar para que você possa ser um bom professor e dar uma boa aula, certo? Tá, vamos lá, continuando. Aí ele fala também que ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, né? Ou seja, você tem um aluno de um determinado contexto, seja um aluno de uma comunidade, ou seja um aluno de um lugar mais privilegiado, cada um tem o seu saber, cada um tem uma trajetória histórica, cada um veio de uma família, cada um tem um ambiente social, seja igreja, seja colegas do bairro. Então, assim, o professor não deve achar que ele está apenas ali para passar o conteúdo e que é apenas uma pessoa na frente dele e pronto, acabou. Não. Por trás, né, daquele aluno que está na frente dele existe uma história. E ele precisa conhecer essa história e precisa respeitar essa história. Depois ele fala que ensinar exige criticidade. Ou seja, o professor, ele precisa entender que para ele estar em sala de aula, ele precisa fomentar um ambiente crítico, onde ele motiva, acho que não seria a palavra certa, não, incentiva o aluno a fazer perguntas, a participar, a dialogar, a raciocinar, a criticar, não apenas a receber o conteúdo e pronto, receber o conteúdo, não. O professor precisa incentivar esse aluno a ser um sujeito crítico diante da informação que ele está visualizando, recebendo, coisas assim. Tá? Aí ele fala sobre a estética, a ética tanto em sala de aula, a ética entre os próprios profissionais, a necessidade de ter uma ética, né? Ele fala que, nas minhas palavras, ele fala que não é bom o professor ficar falando mal de um outro profissional, né, de maneira aleatória, impensada, né? E ele fala também isso, da importância de você, sabe, manter suas opiniões. Tudo bem, você tem sua opinião, mas você não pode sair por aí disseminando, fomentando assuntos que denigrem a imagem daquele outro profissional. Aí ele fala também da corporificação das palavras pelo exemplo. O professor precisa ser um exemplo em sala de aula, fora da sala de aula. Eu acho que em uma das aulas nós falamos sobre o fato de algumas pessoas, né, acho que foi o professor que o Gustavo deu um exemplo, do professor ser um exemplo, né? Como professor, ele está em contato com muitas pessoas vão olhar para ele e vão pensar, poxa, o que esse cara está fazendo? Aí a gente vai para as redes sociais, né? A gente procura sempre seguir aquele profissional que a gente admira, e no caso do professor, tem muitos alunos que o seguem, né? E ficam observando o que ele está fazendo, está saindo, não está saindo, está usando máscara, não está usando máscara, está nem aí para o Covid, ou está inserido num pensamento científico, entendendo todas essas questões. O aluno, ele observa tudo isso. Aí ele fala também sobre o risco, a aceitação do novo e a rejeição à discriminação, né? Ele fala sobre as questões raciais, essas diferenças, né, que acontecem muitas vezes em sala de aula. Ele fala também sobre a crítica, sobre a prática, né? Aí a gente retoma a questão da criticidade. O profissional, ele precisa criticar a sua própria prática, o aluno precisa criticar o que está sendo colocado em sala de aula, e aquele diálogo, professor-aluno, ele tem que estar bem aberto. Eu estou com medo de demorar, mas vamos lá. Ele diz também que ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural.
Cada um tem a sua identidade cultural, isso precisa ser respeitado, valorizado, né, e posto em discussão.